Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença dos vereadores Paulo Irano e Genásio. Lembrando sempre a vocês que críticas, dicas e elogios ao programa polêmica@gmail.com. Paulo, para concluir a sua fala, para entrarmos no Genásio, nós estávamos terminando a questão referente à nomenclatura rolo compressor e você estava explicando essa questão pontuais dos pedidos de requerimento que são negados, feitos pela oposição. Então, como eu estava dentro do raciocínio e estava fazendo uma analogia dos fatos que acontecem, que muitas vezes o gigantismo do governo, né, da própria prefeitura, das ações de múltiplas áreas e de todas as áreas de forma bastante gigantesca, por exemplo, ver ali um pedido de informação sobre a questão de quiosques que estavam sendo construídos Sim. e foram demolidos e tudo mais. Quer dizer, é um ponto mínimo, quando eu digo da dimensão, e aí fica muito fácil defendermos um governo, em que temos aí o bairro legal, né, em que você reestrutura todo um bairro com toda a infraestrutura de água, esgoto, saneamento, acessibilidade, né? Quando nós temos o Meu Bairro é Show, quando nós temos o Morar Feliz, quando nós temos obras por todos os cantos da nossa cidade, vai se falar de um quiosque. Então são essas situações que muitas vezes a gente nega e tem mil explicações positivas, né, em relação à questão em foco. O outro aspecto que foi aí uma polêmica que surgiu em relação a livros, quer dizer, discutirmos... Mas aí nós vamos ter um pauta em cima disso, então. Mas é só para mostrar como que, e na hora a gente vai expressar, então, um pouco mais detalhadamente isso. Renato, qual a sua leitura com relação a isso, você sendo da base de apoio com relação aos pedidos de requerimento? Você se olha como oposição um dia, não que vá ser, mas você observa isso também pelo olhar oposicionista ou você pensa da mesma forma que o Dr. Paulo? Penso da mesma forma do Dr. Paulo. Nós trabalhamos muito forte na base do governo. Existe a necessidade hoje de darmos respostas. Ninguém da base da oposição ali fica sem resposta. Todos os assuntos que vão em pauta, o Dr. Paulo sustenta, explica da melhor maneira possível. E quando você vê o questionamento buscado através de requerimento, a gente vê uma conotação política. Eles querem desgastar, muitas das vezes, a imagem do governo por um ponto, muitas das vezes, pequeno. Ninguém fica sem informação. E conforme o Dr. Paulo falou, nós somos maioria. Cabe a gente decidir pela decisão que nós vamos tomar. E muitas das vezes é conveniente, nós estávamos dando a nossa explicação ali, para uma questão de brindarmos o posicionamento do governo e dar uma explicação lógica para o nosso público que está em casa nos ouvindo também. Então não existe essa questão de rolo compressor, nós somos maioria e toda decisão que venha a ser tomada ali é tomada em conjunto. Muitas das vezes existe essa necessidade de darmos uma satisfação na tribuna. O Dr. Paulo faz isso, sempre fez isso da melhor maneira possível e da melhor transparência possível, motivo pelo qual em alguns momentos é necessário sim estarmos impedindo que os requerimentos deles sigam. Eu estou seguindo o raciocínio do Dr. Paulo, agora eu começo por você. Obviamente que a Prefeitura tem, como o Dr. Paulo falou, uma grandiosidade de muitas coisas positivas, óbvio. Não há que se negar evoluções em vários setores administrativos. Aí ele pontuou a questão do quiosque, só para dar uma dinâmica como exemplo. Um ponto pontual perto de tantas coisas boas feitas pelo governo, perfeito. Mas ali também não há uma representatividade de um nicho de pessoas, de necessidades, são quiosqueiros. De repente, o que eu quero colocar é o seguinte, alguma análise, quando ela é subjetiva, da negatória, ela não pode soar um pouco distorcido para quem está interpretando por fora, não? Não vejo dessa forma, não, porque o povo, ele acompanha detalhadamente o governo da prefeita Rosinha. Ele sabe que muitas das vezes algumas medidas foram tomadas para o bem-estar futuro. Tenho certeza que o objetivo final da prefeita é a qualidade de vida daquelas pessoas. Houve a necessidade de estar mexendo ali? Houve necessidade, foi mexida, mas nunca buscando de forma que não pudesse estar agradando o público. Deixou alguns arranhões? Deixou. Na nossa casa, muitas das vezes, a gente toma algumas decisões e aí você vai ver depois, temos que voltar atrás. Existe essa necessidade. O governo fez de cabeça tranquila, nós estamos lá apoiando todas as atitudes da prefeita, porque nós vimos ali que houve a necessidade de mexer. Tenho certeza que uma minoria ali, muitas das vezes, é influenciada por posições
negativas da oposição para citar. Mas se você for ver, a grande maioria ali concordou e nós vamos mostrar lá na frente que valeu a pena, foi para uma qualidade de vida melhor. Beleza, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão dos royalties, que é uma coisa muito importante para o nosso município. Os royalties ainda não foram decididos, a questão da possibilidade ou não desse fracionamento. Nós temos uma liminar da ministra Carmen Lúcia, é o que está em vigor, é o que é de mais atual que se existe no momento, então o município não perdeu ainda arrecadação nenhuma. Mas à época, doutor Paulo, doutor Genásio, eu li algumas declarações que me deixaram assim, um pouco assustados como munícipe, até como contribuinte. Por exemplo, informações dizendo que 90% do Ferreira Machado é todo custeado pelos royalties. Plantadores de cana fecharia as portas em 30 dias se não tivesse a questão dos royalties. E uma série de outras questões. Aí eu faço uma pergunta como leigo ao senhor, que é da área de saúde. Se nós temos um hospital da dimensão que recebe pessoas de todos os municípios, não é só o município de Campos, que 90% deles esteja focado em uma verba finita, que um dia ela vai terminar, isso não é um pouco preocupante, não? O que a gente pode fazer para aumentar outras receitas para que a gente lá na frente não precise tanto dessa dependência dos royalties? Não há dúvida de que a arrecadação, eu diria, do município, ela está intrinsecamente ligada ao seu desenvolvimento. E nós, em Campos, estamos passando por uma fase virtuosa de desenvolvimento, né? Isso é claro, isso é lógico e é a olhos vistos. Não só por questões, né, da cadeia do petróleo, sem dúvida nenhuma, mas pelo próprio desenvolvimento da nossa cidade, por Campos ser hoje um polo regional em todos os níveis, né? Quer seja um polo regional educacional, da assistência, do comércio, enfim, de todos os níveis. Então, quando a gente pensa na questão dos royalties, e hoje essa dependência dos royalties, ela ficou muito mais clara pelo fato de que, neste governo da nossa prefeita Rosinha, os royalties vindos dos royalties do petróleo foram efetivamente empregados para o bem-estar da população, o que antes não acontecia. Então, a olhos vistos hoje, a população entendeu o quanto tem de importância este recebimento dos royalties para o desenvolvimento da nossa cidade, porque é com os royalties que nós conseguimos alavancar, que a prefeita conseguiu investir tanto na infraestrutura da nossa cidade, conseguiu investir tanto na saúde da nossa cidade. Então, os indicadores mostram o quanto nós avançamos. Esta pergunta de que não deveríamos depender dos royalties... Dessa forma, né? Mas é inevitável nesse momento. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, esta aplicação está sendo total em benefício da população. Então, ela deu uma alavancada muito grande em todos os níveis. Quando se referiu em relação aos hospitais, é porque existe um aporte financeiro que não é obrigatório, mas é de dever, eu diria, por conta da conjuntura da saúde, de aplicação dos royalties na saúde do município. Todos nós vemos o caos no país, eu diria, em relação ao Sistema Único de Saúde, as dificuldades que todos os hospitais têm de subsistir. E em Campos, o que nós temos? Os hospitais estão ampliando. A gente vê lá a Beneficência Portuguesa está fazendo 8 andares, né? Mas essa porcentagem de Ferreira Machado não é um pouco preocupante? Também, o Ferreira é preocupante porque é o grande hospital regional de trauma, né? Então, tudo que acontece em toda a região acaba indo para o Hospital Ferreira Machado. É muito preocupante, sim. Agora, a prefeita está atenta para isso, né? Quando naquele primeiro momento em que houve o risco da perda imediata, e diga-se de passagem, é bom ficar claro isso, e é preciso que a memória das pessoas relembrem isso, a atuação do deputado federal Antony Garotinho, lá na Câmara, foi fundamental, foi vital. Se não fosse ele, nós já teríamos perdido os royalties. Eu acho que toda a história vai mostrar sempre isso, isso é muito importante. Senão nós já teríamos perdido isso. Então, o que acontece? Em relação aos royalties, naquele momento em que houve aquele risco de uma perda imediata, ficou realmente um clima de muita insegurança. Então, foram mencionados em alguns momentos esse aspecto. Fecha o hospital, perde isso, perde aquilo. Teve um e-mail até do Soledinho, um pouco apocalíptico, né? Mas eu acho que é aquela sensação mesmo da pessoa, porque era um risco iminente. E poderiam perder quase que a totalidade dos royalties. Então, mas aí que vem a minha pergunta, Genásio, agora entra um pouquinho só para
Vou ficar um pouco só de observador nessa questão. Esse cenário que realmente é preocupante, mas não passa da hora de a gente tentar ter um respaldo de outras possibilidades para que esse risco nunca aconteça com a gente? Qual a sua leitura, Gerardo? Partindo do princípio que o Dr. Paulo já está participando diretamente. Também a confiança que a gente tem no nosso governante, não só pela prefeita Rosinha, pelo deputado Garotinho que está em Brasília também. Tá? Nós temos uma certeza de que se porventura viesse a acontecer, tá? nós teríamos condições de reverter. Quando você fala reverter, trazer os royalties de volta, ou nós temos outras formas de se manter? Teríamos que buscar. Digamos que cortou o royalties, perdemos o royalties. Temos o que hoje? Teríamos que buscar alternativa. Sim. Hoje o setor da agricultura em Campos é muito forte. Deixou de ser uma realidade porque as nossas usinas vieram a ficar nesse perfil justamente pela questão do petróleo. Nós teríamos a retomada das usinas hoje como um plano B. Isso aí é a opinião do vereador Janazzo, não estou falando pelo governo, estou dando uma sugestão que nós poderíamos estar retomando. Uma via, né? Uma via. A Baixada hoje na questão da cerâmica é um polo muito forte hoje também. Seria uma opção também, um braço que a gente poderia estar estendendo. Então, a cidade ficaria em caos, ficaria. O primeiro impacto seria péssimo para a gente. Mas eu tenho certeza, tá, na liderança que nós temos no nosso governante, que buscaríamos alternativa que não deixaria fazer com que realmente chegasse a esse caos. Partindo dessa mesma questão, a gente entra nos projetos sociais. O país todo tem projetos sociais federais, do âmbito estadual, do âmbito municipal, nós temos vários projetos sociais. E, obviamente, os cinturões de contenção de pobreza são necessários. Nós temos uma camada pobre muito grande, não só em Campos, como em todos os municípios, né? Mas aí vem uma grande preocupação também. Seria, nesse caso, o peixe em detrimento à vara? Ou o que os governos precisam fazer para que esses projetos sejam oxigenados, eles saiam dali, consigam vias de trabalho e futuramente se tornem independentes? O senhor acha que está havendo uma estagnação nos municípios, das pessoas dentro desse projeto social, ou está havendo a oxigenação necessária? Veja só, o que eu penso disso é de que o primeiro passo é isso, é impedir que morra de fome. Sim. Ponto. É você tirar daquela linha da pobreza extrema em que as pessoas realmente correm um risco, né, na vida delas. Ponto. No momento em que você trouxe para uma linha de melhoria da qualidade de vida, isso mostra em todos os indicadores, começando até pelo Bolsa Família, né, do governo federal, houve uma redução importante da mortalidade infantil naquelas pessoas, naquele grupo de pessoas da extrema pobreza que saíram daquela extrema pobreza. Vamos falar do nosso município especificamente. Campos talvez seja um dos municípios do país que tem uma rede de assistência, desculpa, das mais, eu diria, estruturadas e com maiores caminhos, eu diria, desse suporte social, nessa rede social de assistência. Então, também acredito que há uma necessidade imperativa de você dar sequência na qualificação dessas pessoas. Permitir que elas consigam se inserir no mercado de trabalho em algum tipo de atividade, de forma que elas possam subsistir por via própria, por conta própria. Então, isso mas é um trabalho progressivo, Cláudio. A gente tem visto isso, que muitas das pessoas se acomodam. Sim, não é? Esse é o grande problema do ser humano. Então, nós precisamos ter mecanismos. O primeiro momento, como eu falei, é tirá-los do risco. O próprio poder público pode fazer esse corte. Então, mas esse corte ele vai ser progressivo. A partir do momento em que você vai criando condições, dando condições para que essas pessoas, essas famílias, coloquem o seu filho na escola, que essas famílias, de alguma forma, possam se qualificar através dos cursos, através dessa rede de assistência do CRAS, dos CREAS, né, da assistência social e também da própria saúde, e qualificá-los, no caso dos pais de família, de forma que ele possa entrar no mercado de trabalho, mesmo que não esteja alfabetizado, mesmo que ele não tenha estudo, e quando tiver, para poder que ele caminhe para mais, avançando mais no seu conhecimento e para que outros possam entrar na rede, porque ela tem que ser uma roda viva. Né? Então, este é o conceito, esta é a tendência e essas são as ações que, na verdade, o governo está integrado, desenvolvendo esse processo. Isso existe já. Né? Só que o resultado, né, você coloca muita gente para dentro, para você tirar, é lento, é mais difícil, é mais demorado, até porque você qualificar as pessoas para que ela possa ter a sua própria sobrevivência
é mais difícil do que você dar a ele algo que ele possa passar a comer, passar a se alimentar, ter acesso ao sistema de saúde, né? Então, é toda uma rede que você tem de cobertura, de assistência. Complexidade evolutiva que é feita com E o é tempo. progressivo, mas este é o caminho. A nossa prefeita Rosinha tem esta consciência, tem essa plena convicção de que é necessário, tanto que hoje, né, a Secretaria de Trabalho e Renda tem desenvolvido uma série de cursos. Toda a rede de assistência social, através dos CRAs, dos CREAs, né, dos centros de referências, elas qualificam as pessoas, as mães de família, ensina desde do bordado a fazer pão, a entrar na padaria, enfim. Alguns ofícios, são né, vários necessários. ofícios que são oferecidos, mas você sabe que também tem, né, aquele grupo que se acomoda. Sim. Mas aí é preciso você ter mecanismos para estimular a assistência mesmo direta com a família, explicar a importância e ele saber que num determinado momento ele pode perder aquilo, então ele tem que se preparar para o futuro. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é o caminho. Genésio, você como policial militar tem um contato com todos os níveis sociais, né? E qual a leitura que você faz dessa questão dos projetos sociais e dessa necessidade da oxigenação, de todo esse preparo para colocar a pessoa na sociedade de forma individual, que aí dá ele independência psicológica, independência intelectual, e eu acho que é isso que a gente busca para todos. Só que você só vai responder depois do intervalo. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.